Hoje teremos uma aula diferente, porque não traremos as temáticas dos livros, né, que temos trabalhado com vocês. Porém, vamos discutir um outro assunto que também é muito importante para a formação plena do homem, né, que é meio ambiente, por toda a sua importância e porque estamos no meio ambiente, somos meio ambiente. Pode passar. Bem, o meio ambiente, ele é um conjunto de fatores, né, físicos, biológicos e químicos que cercam os seres vivos, né? Também é descrito como unidades ecológicas, né, composta por vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas e atmosfera. O meio ambiente também ele é composto por quatro esferas, que é a atmosfera, como foi dito antes, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera. Pode passar. Na noite de hoje, iremos trabalhar essas 5 temáticas com vocês, nós, todos os residentes, para que vocês conheçam melhor outras temáticas que cercam o tema principal, que é meio ambiente. Pode passar. Olá, pessoal. Vamos começar falando então um pouquinho sobre as queimadas na floresta amazônica. A floresta tropical amazônica, ela cobre boa parte do noroeste do Brasil e se estende até uma parte da Colômbia. No nosso contexto histórico das origens das queimadas, a gente começa com a seguinte questão: o avanço agrícola nacional. Então, o Brasil começou esse processo de desenvolvimento. Em torno de quê? Em torno da economia. Então, money, a que preço é essa economia? Quando começou essa expansão nacional das fronteiras, por questões políticas, territoriais, os valores econômicos eram essenciais. Então, essa expansão nessa área de povoamento da região norte e centro-oeste do Brasil, que é a parte que está situada a floresta. Então, em nome desse desenvolvimento, as práticas agrícolas econômicas e da pecuária foram fatores principais para que acontecesse essas queimadas. Então, no processo de desenvolvimento, a queimada e desmatamento se torna questões fundamentais. Por quê? Quem é que vai construir no meio do mato? Então, para esse mato deixar de ser mato, inicia esse processo de queimadas. Lucas, meu querido, pode passar. E aí na imagem a gente vê essa representação de queimadas, de queimadas, e essas queimadas entram em descontrole que passa a ser não só mais por uma questão de povoar, de desenvolver e de produzir, e sim de destruir, onde afeta todo o contexto de animais, da flora e da fauna local da floresta. As queimadas para o plantio. A agricultura e pecuária são as principais motivadoras desse processo. Assim como a Adelaine já falou, onde existe floresta, ocorre o desmatamento, e eles utilizam a queimada para que ocorra isso, para que os agricultores façam esse plantio. Pois as atividades que necessitam de grandes áreas de terras para acontecerem. Por isso, entende-se que o desmatamento é necessário e está ligado ao processo de queimadas da região amazônica. Passei, Lucas. Consequência das queimadas. Algumas dessas consequências eu listei aqui, mas existem várias outras. Algumas delas são as alterações no equilíbrio do ecossistema, desertificação ambiental, mudança da temperatura e umidade do solo, manutenção e controle da fauna e flora, diminuição da biodiversidade e emissão de gases poluentes. Passei, Lucas. INPE medindo as queimadas. O total de focos das queimadas registrado na Amazônia Legal, em maio deste ano, foi 49% maior do que o número registrado no mesmo mês de 2020, apontam os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O número ainda é 34,5% superior à média histórica desse mês. Esse mês de maio é considerado o mês de maior decorrência dessas queimadas em toda a Amazônia Legal. Por isso eles fizeram todo o preenchimento
para medir durante todos os meses de maio de cada ano, para ver o aumento das queimadas durante esse mês específico do ano. Passei, Lucas. Focos de incêndio na Amazônia Legal em maio de 1999 a 2021. Aí, se vocês observarem, ocorreu uma grande elevação de 2002 até 2006. Ocorreu a elevação e a queda, e assim foram ocorrendo gradativamente, subindo e descendo esses índices de queimadas aí na Amazônia Legal. Pode passar, Lucas. Bem, dentre as problemáticas que afligem o meio ambiente, temos também o aquecimento global, né? E esse aquecimento é um processo de mudança da temperatura média global da atmosfera e dos oceanos. Ou seja, o aquecimento global, ele ocorre quando gases poluentes se acumulam na atmosfera e absorvem tanto a luz quanto a radiação solar, que acabam voltando à superfície da Terra. Os principais gases poluentes são o metano, que é o CH4, dióxido de carbono, CO2, e óxido nitroso, que é o N2O. A principal causa desse problema climático, que afeta todo o planeta, é a intensificação do efeito estufa. Lembrando que foi um dos primeiros assuntos que estudamos, né, que era o efeito estufa, como ocorria. Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural que é responsável pela manutenção do calor na Terra. Porém, quanto mais gases são lançados, né, na nossa atmosfera, mais quente fica. É possível perceber, por exemplo, em Floriano, que a temperatura é muito alta, né? É 37 graus, 40 graus, e isso não é normal. E a tendência, né, quanto mais jogarmos esses gases poluentes na atmosfera, a tendência é o calor aumentar ainda mais. Pode passar. Bem, as principais causas do aquecimento global são três principais, que é a queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e o gás, né, que é usado para eletricidade e abastecer automóveis, o desmatamento, né, porque as plantas e as árvores elas absorvem o dióxido de carbono, né, e liberam um oxigênio, que é o ar limpo para a gente. No momento em que a gente tem desmatado, a gente tem cortado constantemente uma grande quantidade de árvores, de plantas, não tem quem vai absorver esse dióxido de carbono. Então, ele fica presente entre a gente e isso acaba aumentando o aquecimento global, além de fazer mal para a nossa saúde também. Um outro motivo é a agricultura e a criação de gado, né? Ou seja, os animais, principalmente ovelhas e gados, eles produzem metano, que é um gás que também aumenta o calor, né, a temperatura, também destruindo a nossa camada de ozônio. Pode passar, Lucas. Bom, então, pessoal, agora dando sequência, nós vamos falar as principais consequências desse fenômeno, que é o aquecimento global, que foi explicado agora pela nossa colega Elis. As principais consequências, elas estão relacionadas ao aumento da temperatura, assim como ela disse, da Terra, que pode trazer consequências diversificadas e complexas para o planeta, além de danos irreversíveis para a humanidade. Alguns efeitos do aquecimento global, eles podem ser percebidos, e a gente vai citar alguns deles agora. Pode passar, Lucas. Bom, um deles é a redução das geleiras. Como a gente consegue observar na imagem, que nessa situação a gente percebe que há muito gelo derretido, no caso, o que não era para ocorrer. A redução das geleiras se acelera rapidamente em diferentes partes do mundo, por causa do aquecimento global, o que representa uma grave ameaça de inundações e desastres naturais, além da perda de espécies e do acesso à água natural. Pode passar. Bom, outra consequência desses eventos são ondas de calor intensas. Estudos revelam que 2 vezes mais megacidades
apresentam probabilidade de sofrer estresse térmico com um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura do planeta, o que exporia mais de 350 milhões de pessoas ao risco de morte por calor excessivo até 2050. Ou seja, é uma consequência muito grave e que a longo prazo, nem tão longo assim, tendo em vista que a gente já está em 2021, então isso já causaria danos a muitas pessoas, inclusive aos nossos descendentes ou até mesmo para a gente, né? Pode passar. Bom, um outro fator que ocorre decorrente do aquecimento global é a elevação do nível dos oceanos, que também está relacionado ao derretimento das geleiras. A principal causa do aumento do nível do mar é o derretimento de geleiras por conta do aumento da temperatura média do planeta, que leva a água que antes estava armazenada sobre a terra para o mar. Pode passar. E, por fim, nós temos também as mudanças na vida selvagem, que podem causar a extinção de espécies e migração. O aquecimento global tem consequências negativas para a vida de todas as espécies do planeta. As estações estão chegando fora de época, as vegetações e os solos secam mais cedo, o nível do mar está subindo e diversas espécies correm o risco de serem extintas, ou seja, desaparecerem, promovendo uma redução expressiva na biodiversidade do planeta. Pode passar. Dando continuidade à nossa apresentação, pessoal, agora eu vou falar sobre a poluição urbana. Poluição é a introdução provocada ou acidental de substâncias ou energia no ambiente. E na imagem ao lado, a gente vê um exemplo de uma praia que ela está tomada por lixo. A gente pode observar sacos plásticos, garrafa PET, e essas atitudes, elas contribuem, né, elas trazem consequências negativas e desequilíbrio para os seres vivos, né? Inclusive, aí no mar, pode ocasionar a morte dos animais aquáticos, né? Também traz consequências para nós, seres humanos, e para os ecossistemas. Deixa eu passar. Segundo pesquisas, a poluição atmosférica nas regiões urbanas, ela tem aumentado devido à crescente atividade industrial, né, devido às indústrias, e também ao aumento do número de veículos motorizados em circulação, como carros, motos, entre outros. A qualidade do ar urbano tem causado sérios problemas às condições de vida, tanto a vida dos animais, nós seres humanos, e também das plantas. Nessa imagem, a gente vê o exemplo de um terreno baldio, onde contém lixos, entulhos e também fumaça, que é um dos principais fatores aí que contribui para a poluição do ar. Pode passar. E agora eu separei aqui 4 tópicos, né, que causam a baixa qualidade do ar, que contribuem para a baixa qualidade do ar. O primeiro tópico são as elevadas concentrações de poluentes advindos de atividades industriais. Posteriormente, também tem o processo de descarga da combustão de veículos automotores, que um exemplo é essa imagem aí abaixo. Aqui mesmo na cidade eu costumo ver ainda ônibus com esse exemplo aí na imagem. Também tem as partículas sólidas em suspensão no ar, que a gente não vê, né, mas é invisível aos olhos, mas estão lá. Também tem as gotículas de óleo que são expelidas pelos motores. Pode passar. E o que a gente pode fazer para diminuir a poluição urbana? Primeiramente, a gente pode evitar as queimadas. Ah, mas eu não pratico esse ato. Ok, então você pode aí começar por conscientizar os seus parentes, os seus vizinhos, né, seus familiares, explicar a importância de não fazer esse ato, que é proibido, é crime, entre outras coisas. Você pode também não jogar lixo pela cidade, um simples ato de guardar um papel de bombom no bolso já é uma grande coisa, já está contribuindo bastante. Não descartar móveis usados em terrenos abandonados, aqui eu vejo muito na minha cidade. E aí a gente pode se perguntar, né? A gente pode começar, na verdade, a avaliar como que a gente pode fazer pequenas mudanças entre aspas, né? Porque
Na verdade, grandes mudanças que irão diminuir a poluição urbana. Pode passar. Bom, agora vamos falar sobre... Eu vou falar aqui sobre esgotamento sanitário. Dá prosseguimento aqui. E o que é esgotamento sanitário? O SES, que é o Sistema de Esgotamento Sanitário, ele é um conjunto de instalações, obras e serviços para a coleta, o transporte e o tratamento. Os esgotos domésticos é aquele que vem de residências e também de estabelecimentos comerciais. São locais onde contém banheiros, cozinhas, lavanderias. E o esgoto, ele é composto essencialmente de excretas, que são urinas e fezes, água de banho, detergente, sabão e água de lavagem. O sistema de esgotamento sanitário, ele é pensado considerando a seguinte composição: 99,9% de água e apenas 0,1% de outros dejetos sólidos. E aqui a gente deve se atentar, né, se conscientizar na questão de não jogar dejetos sólidos, né, nos vasos sanitários, nos ralos e nas pias. O que acontece depois que o esgoto ele sai da sua casa? As estações de tratamento, que vamos tratar desse assunto logo no próximo slide, que são o ETE, né, Estação de Tratamento de Esgoto, ele trabalha com princípios parecidos com o que acontece naturalmente nos rios, que são o quê? Nos rios contém bactérias, né, que se alimentam da matéria orgânica poluidora, eliminando assim a sujeira da água. E aqui podemos ver as etapas do tratamento de esgoto. Essa primeira etapa é onde saem, né, os esgotos das residências e dos estabelecimentos comerciais. Esses esgotos saem e vão para tubulações, que são a rede coletora. Logo após essa rede coletora, o esgoto vai para a rede elevatória, né, que bombeia esse esgoto até o pré-tratamento, onde acontece aqui, né, onde começa de fato o tratamento. Isso aqui tudo é o ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, né? O pré-tratamento começa aqui. Logo após esse pré-tratamento, vai para o tratamento biológico, que são usados bactérias nesse processo. Logo após esse tratamento biológico, vai para a decantação. E o que acontece na decantação? Acontece que o dejeto sólido, né, é separado do líquido, né? Esse dejeto sólido ele pode servir posteriormente como fertilizante ou simplesmente vai para o aterro sanitário e tomar o devido tratamento. E essa água, esse líquido, ele vai para outro tratamento e logo após é despejado novamente no rio. Né? E quais são os impactos causados por falta do esgotamento sanitário? No Brasil, vemos que de 4 a 5 doenças poderiam ser evitadas se existisse o tratamento de esgoto adequado. Né? E vemos que isso não ocorre, né, nas cidades. Dentre os problemas causados pelo esgoto sem tratamento e a ausência de serviços de saneamento, ainda estão a manutenção das desigualdades sociais e também a continuação do meio ambiente, que prejudica a água, né, o solo, a vida dos animais e da vegetação, né? Boa noite. Agora eu vou dar continuidade falando sobre sustentabilidade, gente. O que é sustentabilidade? E a sua importância para as gerações futuras. Pode passar. Bom, gente, eu comecei colocando aí uma pergunta simples, como: você sabe qual a maneira correta de se livrar do seu lixo? Porque uma pergunta simples como essa dá a entender se você é uma pessoa sustentável, se você se preocupa com o planeta, com as suas gerações futuras. Então, o termo sustentabilidade, ele engloba um conjunto de ações e atividades humanas que ajudam a garantir o futuro das próximas gerações, sendo assim tudo que o envolve. Então, etimologicamente, sustentabilidade significa sustentar, apoiar e conservar. Então, quando eu pergunto para você
se você se importa como o seu lixo vai ser descartado, vou fazer uma análise da forma como você lida com o meio ambiente, com as consequências do seu mau uso em relação a ele, certo? Então, pode passar. Bom, mas como que surgiu ou quando surgiu esse termo sustentabilidade? O conceito de sustentabilidade ele teve origem em Estocolmo, na Suécia, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que aconteceu entre os dias 5 e 16 de julho de 1972. A Conferência de Estocolmo, a primeira conferência sobre o meio ambiente realizada pela ONU, chamou a atenção internacional, principalmente para as questões relacionadas à degradação ambiental e à poluição, gente. Mais tarde, em 1992, a Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento... só um minuto, eu vou... E desenvolvimento, ECO 92 ou Rio 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, foi consolidado o conceito de desenvolvimento sustentável. E aí, nessa parte, é importante ressaltar que o desenvolvimento sustentável ele está relacionado à sustentabilidade, mas eles têm um conceito diferente, porque desenvolvimento sustentável são as ações que você desenvolve para que as gerações futuras elas possam utilizar dos recursos naturais não renováveis que nós temos hoje de forma também consciente. Então, é como se você trabalhasse hoje para que a geração de amanhã tenha também, e eles precisam de forma, da mesma forma que nós fizemos também, trabalhar de forma consciente para que as próximas gerações possam ter. Então, o conceito de desenvolvimento e sustentabilidade são essas ações que nós desenvolvemos. Quando nós praticamos essas ações sustentáveis, nós estamos exercendo a sustentabilidade, certo? É importante ressaltar isso. Pode passar. Então, os 3 R's da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, ela, com forma de minimizar e facilitar o entendimento, criou esse conceito dos 3 R's da sustentabilidade. Os 3 R's da sustentabilidade, gente, ele é reduzir, reutilizar e reciclar. São ações e práticas que visam minimizar os desperdícios de materiais e produtos, além de poupar a natureza da extinção inesgotável de recursos. Adotando essas práticas, é possível diminuir o custo de vida reduzindo gastos, além de favorecer o desenvolvimento sustentável. Aí eu botei uma imagem aqui, porque para vocês terem ideia, uma blusa de algodão, ela gasta 11 mil litros de água para ser fabricada. E aí, aqui nós vamos, como diz o pessoal costuma dizer, a gente mata 2 coelhos com a cartada só, porque nessa imagem aqui que vocês estão vendo, é uma blusa feita de garrafa PET, uma camiseta feita de garrafa PET. Então, além da gente estar diminuindo o desperdício de água, exercendo os R's da sustentabilidade, nós estaremos também diminuindo a emissão de lixo no meio ambiente, porque, não sei se vocês sabem, mas uma garrafa PET, ela demora de 200 a 600 anos para se decompor. Então, nessa imagem aqui, que representa bem os 3 R's da sustentabilidade, onde a gente está reduzindo, reutilizando e reciclando, é uma maneira da gente estar agindo de forma sustentável, certo? Então é isso. Pode passar. Iris, é você. Bom, gente, eu vou falar para vocês um pouco sobre a importância da sustentabilidade, né? As ações sustentáveis de hoje, ela permite que as próximas gerações possam viver em um mundo mais equilibrado, onde as empresas, e cortou aqui a parte do slide. Bom, gente, mas a importância da sustentabilidade é porque se a gente cuida do planeta, se a gente faz essas ações sustentáveis, como, por exemplo, cuidar dos mares, não poluir, essa questão também de você se preocupar com a poluição urbana. Tem muita gente que opta em ir para o trabalho de bicicleta, preocupada com essa questão da poluição. Por exemplo, tem um país que lá tem mais bicicletas do que carros e motos. E lá a poluição urbana é muito menor.
Então, a importância de você ter essas ações sustentáveis, de você ter um pensamento sustentável, é que você cuidando hoje, você vai proporcionar que os seus filhos, os seus netos e as futuras gerações, elas possam aproveitar de tudo que o meio ambiente ele tem a nos oferecer. Porque os recursos naturais não renováveis, uma vez que eles acabem, pronto, acabou, já era. E são recursos que são fundamentais para a nossa vida, como, por exemplo, a água, né? A água é essencial. Então, uma vez que a água potável acabe, só vai sobrar a água salgada. E ainda não temos meios de transformar essa água salgada em água potável. Então, existem estudos e pesquisas, mas ainda não é possível. Então, a gente precisa cuidar do que a gente tem hoje, que é para que no futuro, para que as futuras gerações elas possam aproveitar do que o meio ambiente ele tem a nos oferecer. Pode passar. O conceito de sustentabilidade, ele utiliza um tripé, que é o tripé da sustentabilidade. Nele estão a sustentabilidade social, que é um conjunto de ações realizadas pela sociedade, buscando justamente essas práticas mais sustentáveis. Porque não é só a minha ação ou a sua ação que vai influenciar, mas a ação de todo mundo. Se todo mundo tivesse um pensamento, por exemplo, eu não vou jogar lixo no meio da rua, porque tem cidades aí que a gente vê a questão das enchentes, que é causada por quê? Justamente por conta desse acúmulo dos lixos que é jogado nas ruas. E aí acaba entupindo os bueiros e acontece essa questão do alagamento. Então, se todo mundo tivesse esse pensamento, eu não vou jogar lixo na rua. Então, aí já era um problema a menos. Se todo mundo se preocupasse também com essa questão da economia da água, a gente vê se tem a questão do racionamento, era um problema a menos. Então, a consciência sustentável, ela não tem que vir só de mim ou só de você. Ela tem que vir de todo mundo. A sustentabilidade econômica, que é que a economia, ela se desenvolva, ela gere empregos, ela gere melhores condições de vida, mas sem agredir o meio ambiente. E a sustentabilidade ambiental, que é justamente você já entrar nessa parte de você cuidar realmente do meio ambiente e preservar aquilo. Por exemplo, as matas que estão ocorrendo muitas queimadas. A gente sabe que tem algumas áreas que estão ali, que tem pessoas cuidando, tem pessoas preservando, mas, por exemplo, tem umas áreas da Amazônia, eu acho que é da Amazônia, que eu vi um dia desse no jornal, que estava ocorrendo muito desmatamento. E é uma área, assim, que é preservada. É uma área que, mas mesmo assim acontece. Então, é você ter essa consciência de que aquilo que está ali no ambiente, por exemplo, você acha o seguinte, eu vou cortar essa árvore, mas não vai fazer falta para mim. Vai fazer falta sim, porque o oxigênio que a gente tem, ele é dado através das árvores. As árvores proporcionam que a gente possa respirar esse gás oxigênio, tudo por conta delas. Então, vai afetar de alguma forma. Então, esse tripé, ele é a sustentabilidade social, a econômica e a ambiental. Pode passar. E aqui nós temos exemplos de ações sustentáveis, né, que todo mundo pode ter, que é para tornar o mundo um lugar mais sustentável e, né, criar a possibilidade de que as futuras gerações elas possam chegar e que ainda vão ter recursos aqui para elas. Essas ações elas precisam ser individuais, comunitárias e globais. Por que individuais? Eu falei que não precisa vir só de mim, mas eu também tenho que colaborar. Comunitárias, a comunidade tem que colaborar. Se tem uma rua que tem, por exemplo, estão jogando muito lixo, a comunidade se junta ali, recolhe aquele lixo para cuidar daquele local, já que é um local comum a todos. E ações globais. Por exemplo, tem conferências que ocorrem mundialmente para que os países eles possam falar dessa questão do clima. Então, aí já é uma ação global. E aqui, como exemplo, nós temos economizar água, né, que é uma ação individual. Você reduzir o seu tempo de banho, você não escovar os seus dentes com a torneira ligada. Implantar um sistema de esgoto na comunidade. Garantia de alimentação a longo prazo. Preservação da biodiversidade e dos ecossistemas.
diminuição do consumo de energia, criação de áreas protegidas, reciclagem individual e comunitária, reduzir o uso de sacolas plásticas. Então, tudo isso são ações que vão ajudar a tornar o mundo um lugar muito melhor e muito mais sustentável. Meu nome é Larissa e eu vou falar um pouco sobre o tráfico de animais. Bem, segundo a portaria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a fauna brasileira ela se divide em animais da fauna doméstica, onde engloba todos aqueles animais que, através de processos tradicionais e sistematizados de manejo ou melhoramento zootécnico, eles tornaram-se domésticos. Também tem outra classificação, que são os animais da fauna silvestre brasileira, que são os nativos, onde nessa classificação estão todos aqueles animais pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras aquáticas ou terrestres que têm seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais. Também temos os animais da fauna silvestre exótica, onde engloba todos aqueles animais que pertencem às espécies ou subespécies cuja a distribuição geográfica ela não inclui o território brasileiro e também as espécies ou subespécies introduzidas pelo homem. E sobre o tráfico de animais, de acordo com a legislação brasileira, o tráfico de animais ele é todo comércio ilegal de espécies que vivem fora do cativeiro, formando e construindo a fauna silvestre. Assim, o patrimônio natural brasileiro ele vem sendo desfalcado desde quando os primeiros descobridores por aqui eles se instalaram. Assim, com o passar do tempo, riquezas naturais levadas ao continente europeu, onde desde aquela época possuir animais e plantas silvestres brasileiras eram sinônimo de status. E apesar dessa conduta se encontrar legalmente vetada desde a entrada da Lei 5.197 de 67, essa forma ilegal só fez aumentar ao longo do tempo. E atualmente, tal conduta ela é tipificada nos artigos 29 da Lei 9.605 de 98. Com isso, o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, ele define como tráfico de animais silvestres a retirada de espécies da natureza para que possam ser vendidos no mercado interno brasileiro ou para o exterior. E quais são os objetivos desse tráfico de animais? O principal é o lucro, e no Brasil o tráfico de animais silvestres ele vem crescendo a cada dia e também vem se especializando. Dessa forma, ela é a terceira maior atividade ilícita do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de armas e narcóticos. Isso foi dado uma pesquisa de 2007. E no mundo, o tráfico de animais silvestres ele movimenta cerca de 20 bilhões de dólares por ano. E o Brasil ele participa com um total de aproximadamente 700 milhões de dólares. E dos animais capturados, 30% eles são exportados. Ou seja, a grande parte da vida silvestre ela é comercializada no próprio país. E com isso, o grande número de pessoas que retiram os animais do seu habitat natural, eles colocam em risco suas vidas e acaba também aumentando o índice de extinções, tornando, assim, cada vez maior o risco de extinções, além de contribuir com a grande exploração econômica de florestas no Brasil. E os animais capturados, em sua maioria, eles são comercializados aqui mesmo, no território brasileiro, sendo os biomas mais afetados, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, a Amazônia, entre outras regiões. Esses animais, eles são alvos da cobiça do homem por apresentarem, geralmente, uma beleza estética diferente, sendo as aves os animais mais procurados, devido ao impacto de suas cores. E há espécies que ainda têm suas populações ameaçadas por tal comércio, como, por exemplo, a arara azul grande. E quanto mais raro for o animal, mais interessante ele se torna aos colecionadores. Com relação ao tráfico internacional, os principais destinos são a Europa, a Ásia e também a América do Norte, segundo dados de 2001. E o tráfico no exterior isso acontece porque há um
um apoio interno muito bem estruturado. E essa grave situação em que a fauna silvestre se encontra demonstra a fragilidade de nossos órgãos federais em não ter uma estrutura adequada. E a responsabilidade, porém, por esse quadro drástico também está interligada com a sociedade. Dessa forma, os agentes envolvidos no tráfico de animais silvestres são os mais variados, e eles podem ser divididos em fornecedores, intermediários e consumidores. Os fornecedores, eles são aqueles que apresentam um baixo grau de escolaridade ou sequer tiveram acesso a ela. Também não têm acesso à saúde, suas condições, no geral, elas são precárias, e por elas serem pessoas humildes, e por não terem perspectiva na vida, acabam aceitando trabalhar como fornecedores. Esse tipo de trabalho, para essas pessoas, ela serve como um incremento à renda familiar. E dentre os principais estão os ribeirinhos, os peões, os lavradores, os garimpeiros e também os indígenas. Os intermediários, eles são aqueles que se posicionam entre os fornecedores e os consumidores, e assim eles transitam entre o meio rural e o centro urbano, transportando e negociando os animais que foram traficados pelos fornecedores. E existem 2 grupos de intermediários. Fazem parte do primeiro, que são os primários, os fazendeiros, caminhoneiros, os motoristas de ônibus, entre outros. E os secundários seriam aquele que, na sequência que se encontram pequenos e médios traficantes, eles fazem intercâmbio com grandes traficantes que atuam dentro e fora do país. Já os consumidores, eles são zoológicos, criadores, indústria farmacêutica, da moda também, entre outros consumidores. E cada qual destes possui um objetivo específico para o animal. E no comércio ilegal da fauna silvestre, existem 3 principais tipos de fraudes para driblar a fiscalização. Entre eles está o contrabando, o uso de documentos ilegais para encobrir produtos ilegais e o uso de documentos falsos. E quais seriam as consequências do tráfico? O homem, por estar sempre provocando modificações profundas nos ecossistemas, podem haver casos que podem ser irreversíveis. E assim, a interferência humana no equilíbrio da biosfera, ela inclui a disseminação de espécies, a erosão, a poluição do ar e da água, a exploração da produção florestal. E para que o homem ele usufrua da melhor maneira possível o ecossistema, é necessário que ele saiba da estrutura e organização das cadeias biológicas, para que se mantenha um equilíbrio nessa cadeia. E assim, com essas intervenções do homem, a saúde humana ela também é comprometida pelo tráfico de animais, pois muitos destes transmitem doenças ao homem e podem ser letais se não forem tratados adequadamente. E o que pode ser feito para o combate ao tráfico de animais silvestres no Brasil? Bom, a primeira opção, e a mais importante, é que se tenha uma educação ambiental. Ou seja, é necessário que os principais países que comercializam a fauna, que são justamente os países subdesenvolvidos, onde parte da população que é pobre vive desse comércio ilegal, haja campanhas de educação ambiental que buscam esclarecer para a sociedade a respeito da importância da preservação da fauna silvestre. E essas campanhas educativas elas podem ser realizadas pelo IBAMA ou ONGs, e elas devem alertar para as consequências do meio ambiente e também sobre a ilegalidade da compra e transporte dos animais. Também existem algumas soluções dadas pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, que foi dada em 2001, que sugere o aumento do contingente e capacitação dos agentes, também maior fiscalização dos criadores particulares, científicos e conservacionistas. Também pode ser uma opção a marcação individual dos animais através de pequenos anéis ou microchips, além do controle das instituições sobre os materiais de coleta, são laboratórios.